Bom dia a todos. Eu sou Jéssica Semiramis e passo agora a apresentar meu projeto de iniciação científica intitulado Avaliação in silico de marcadores de linfagiogênese em carcinomas celular bucal, orientado pela professora Caroline Brandt. O sequenciamento de RNA de alto rendimento, também conhecido como RNA-seq, é uma técnica de última geração que revela a presença e a quantidade de moléculas de RNA em uma amostra biológica, fornecendo assim a expressão gênica total dessa amostra, que também é conhecido como transcriptoma. O carcinoma escamocelular bucal é o subtipo mais frequente de câncer da cavidade oral, correspondendo a cerca de 90% dos casos. Altos índices de metástase linfonodal estão relacionados ao pobre diagnóstico de pacientes com SEB, sendo a linfagiogênese, que é a formação de novos vasos linfáticos ao redor desses tumores, um dos mecanismos que favorece essa invasão. O uso de plataformas de dados dinâmicos para teste de hipóteses científicas já é uma realidade, sendo o The Cancer Genome Atlas Research, o TCGA, que a gente trouxe uma imagem da página inicial desse site, que é um repositório acessível para pesquisadores em todo o mundo. Essa proposta, portanto, tem o objetivo de avaliar a associação de dados genômicos de moléculas relacionadas à linfangiogenese tumoral com indicadores prognósticos do Sistema de Classificação Internacional de Tumores, que é o TNM, que leva em consideração o tamanho do tumor, que é o T, o N, que é invasão linfonodal, e o M, que é metástase à distância, a partir dos dados que forem extraídos do TCGA. A casuística foi composta de amostras de SEB localizados na língua, assoalho bucal, mucosa jugal, palato e outros sítios da cavidade oral. Foram então extraídos do TCGA os dados relativos às características clínicas desses pacientes e os dados de RNA-seq transcritos por milhão de moléculas relacionadas à linfangiogênese, a saber, FGF2, ANGPT1, PDGFA e PDGFB. A análise foi então conduzida no software GraphPad Prisma 10. Foram feitos testes paramétricos e não paramétricos, a depender do comportamento dessas variáveis, para verificar a associação entre essas variáveis, e foi considerado como estatisticamente significativo o p-valor menor que 0,05. Então, os resultados, nossa amostra foi composta aí de 273 pacientes, dos quais a maioria apresentou o tamanho de tumor T2, que é um tumor entre 2 e 4 centímetros. A maioria dos pacientes foi classificados como N0 no N, né, da classificação TNN, que significa que eles não têm invasão linfonodal. E em relação ao M, que é metástase à distância, nenhum paciente apresentou essa condição, portanto, não foi colocado o gráfico aqui. Quanto ao estadiamento clínico, a maioria dos nossos pacientes, quase 50%, foi classificado no estadiamento 4, que é o mais avançado. Em relação às análises, nós trouxemos aqui os gráficos referentes à expressão gênicas das moléculas FGF2, ANGPT1 e PDGFA em relação ao tamanho tumoral, classificado de T1 a T4. Foi verificado uma maior expressão dessas moléculas em tumores T2, quando comparados com tumores T3 e com tumores T1. E esse resultado pode ter relação aí com as características da nossa amostra, que era composta majoritariamente de pacientes com tumores T2. Em relação à metástase linfonodal, foi verificado uma maior expressão de PDGFA e PDGFB em tumores N2 e N3, quando comparados com tumores N0. Esses tumores N2 e N3 são aqueles que ou comprometem mais de um linfonodo, ou o comprometimento linfonodal é maior que 6 centímetros. Em relação a estadiamento clínico, foi verificado uma menor expressão de EGPT1 nos tumores do estadiamento 3 e uma maior expressão de PDGFA em pacientes que estavam no estadiamento 4, que é em relação ao estadiamento 1. É importante salientar que o estudo e a investigação dessas moléculas e de suas vias de sinalização são importantes no desenvolvimento de estratégias terapêuticas e também no acompanhamento desses pacientes. O trabalho ainda está em construção, então nós vamos finalizar os resultados e a parte da discussão. Aqui estão as referências. Obrigado a todos.